Olá, hoje é dia de falar sobre se permitir receber. Receber acolhimento, receber ajuda, receber amor, receber o pagamento muitas vezes pelo seu trabalho. Será que realmente, não racionalmente, mas emocionalmente você tem se permitido receber? Na live de hoje a gente vai falar sobre isso. Me fala se vocês me veem, me ouvem bem, por favor. Enquanto o Instagram vai avisando que nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live, fixar os comentários. E é uma live muito especial porque eu já vi diversos casos e sempre vejo dentro dos meus atendimentos pessoas que nem percebem que nos permitem receber. E aconteceu durante muito tempo comigo também. E isso é muito pesado, né? Traz exaustão, em muitos momentos traz raiva, irritabilidade. E o que é esse receber? Já vou explicar daqui a pouquinho, mas a pergunta que eu quero te fazer, e aí você já vai percebendo isso internamente do se permitir receber, é a seguinte. E aí perceba que resposta que vem para você e, se possível, faça essa pergunta, essa reflexão para você em voz alta, porque quando a gente fala em voz alta, você torna tudo mais real. É igual os monstros que a gente cria na nossa cabeça, sabe? Porque metade dos problemas que estão aí dentro de você, pelo menos 50%, né? Pelo menos metade deles só existem na sua cabeça. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa inteligência emocional, do que acontece das dinâmicas inconscientes, do que é invisível, porque se fosse visível, tô com uma ferida física que todo mundo vai ver, eu vou cuidar e vou fazer acontecer. Só que o invisível, as nossas crenças, os nossos comportamentos, os nossos traumas, os nossos talentos, o invisível é aquilo que pode te impulsionar, seja pessoalmente ou profissionalmente, ou que pode te travar. Então é essencial olhar para isso. Então, eu quero que você diga essa frase em voz alta e complete ela. Eu vou dizer uma parte da frase e complete ela aí para você. Não precisa compartilhar aqui comigo, perceba como é para você receber essa informação. E a frase é a seguinte: eu consigo pedir ajuda quando... Veja o que vem. Em que momento você consegue pedir ajuda? Só quando tá insuportável ou até quando tá insuportável? Você vai aguentando. Isso eu consigo pedir ajuda, na verdade eu consigo parar só quando eu adoeço. Só que eu já tô cansada disso. Quando você consegue pedir ajuda? Quando você consegue receber? Você é aquela pessoa que muitas vezes, mesmo mudando de empresa, de relação, de tudo, tá sempre com uma sobrecarga gigante. Se você não fizer, você tem a sensação que as pessoas não vão fazer, ou você consegue delegar, você tem se comprometido, mas é de uma forma que é leve, que é saudável para você. Ou a rigidez tem tomado conta? A rigidez consigo mesma. Quanto você dá conta de receber? Quanto você dá conta de receber por quem você é? E não pela sua utilidade, pelo quanto você é útil, pelas suas funções. O quanto realmente você se valoriza. O quanto você permite que as pessoas façam por você. E isso está relacionado a todas as áreas, porque isso eu tenho dificuldade de cobrar, não é sobre cobrar. É sobre medo de incomodar. É sobre dificuldade de receber, é sobre desvalorização. Eu tenho vontade, dificuldade, é um desafio para mim me posicionar, me comunicar, falar sobre o meu trabalho. Não é sobre isso, é sobre você não se permitir receber, sobre você não enxergar o seu valor e sobre você ver o seu valor somente quando você reprime os seus desejos,
as suas vontades, o que você gosta, para que você continue fazendo parte. Não é sobre perfeccionismo, sobre autocobrança, existe raiz emocional com relação a isso. E o não se permitir receber faz parte desse movimento. Ah, isso, mas eu me permito, só que o que acontece? Fica registrado aí dentro de você o seguinte: eu só posso receber se eu fizer muito. Se hoje você sente exaustão, se você é a pessoa que salva todo mundo, que faz para todo mundo, se desde sempre você que teve muitas responsabilidades, você foi sempre a pessoa resolvedora, o que acontece? Vai sendo registrado dentro de você que você precisa fazer muito para receber um pouquinho. Só que é claro que isso não é de uma forma racional, né? É claro que é inconsciente, então você vai fazendo e fala, nossa, olha que eu preciso, eu não posso contar com ninguém. Ou muitas vezes vem a dificuldade de pedir ajuda, ou, nossa, mas será que as pessoas não enxergam? E não. Vou trazer alguns exemplos práticos aqui para ficar mais fácil. Teve um caso de uma paciente minha da terapia. Ela veio para trabalhar porque ela falou, Su, eu preciso me reconhecer, eu não sei mais quem sou eu. E estava pesado dentro do trabalho, uma sobrecarga dentro do relacionamento. Ela sentia que ela fazia tudo sozinha. E aí a gente começou a olhar para isso, fomos trabalhando as raízes emocionais. E teve uma semana que a gente trabalhou esse se permitir receber. E aí eu falei o seguinte para ela, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, essa semana vai ser a sua semana de se permitir receber. Você não vai fazer, né? Porque quem não se permite receber é aquela pessoa que aprendeu a fazer. Falei, você vai experimentar, deixar que as pessoas façam por você. Desde coisas simples. Às vezes a pessoa te oferecer um café, deixa ela pegar o café para você. Deixe que as pessoas também façam. E naquele momento, o que aconteceu? O olho dela encheu de lágrima. Falou, meu Deus, Su, acho que eu não vou dar conta. E se você é a pessoa que está sempre fazendo, você vai se identificar. Se você não for, você vai falar, mas nossa, isso é fácil. Mas para quem aprendeu a ser forte, para quem aprendeu a ser forte no sentido de carregar uma tonelada, não no sentido da força da vida, no sentido da força do braço, de esforço, baixar a guarda, se permitir receber, se permitir ser vulnerável, é o maior desafio que tem. É como se inconscientemente, você, para quem se identifica, você falasse assim, nossa, eu prefiro sair enfrentando diversos desafios, dá que eu resolvo, que eu faço acontecer, do que pedir um colo, do que baixar a guarda, do que pedir ajuda, porque isso pra mim é difícil demais. Ou muitas vezes você quer que as pessoas façam, mas não consegue verbalizar e as pessoas não fazem ideia. Comigo sempre aconteceu, as pessoas não faziam ideia, eu podia estar num dia incrível ou um dia péssimo. As pessoas não faziam ideia da diferença. Não faziam ideia do que estava acontecendo. Mas só eu sabia que em muitos momentos, atrás do salto alto, atrás da maquiagem, atrás daquela força, daquela Suzana fazedora, que sim, hoje eu sou, mas de uma forma que seja saudável, existiam conflitos gigantescos. Existia uma criança ferida que queria ajuda. Porque de uma forma inconsciente, quem faz, cuida dos outros, no fundo, só quer ser cuidado. Tá ali tentando cuidar da própria ferida, só que quando você vai buscando no externo, essa ferida vai abrindo cada vez mais. Aí vem uma sensação de vazio, vem insegurança, vem insuficiência. Ah, isso é pesado isso, né? Sim, mas é importante olhar, porque o intuito dessa live é que você dê pelo menos um primeiro passo para começar a se permitir receber. Ou para começar a perceber
que o primeiro passo para a mudança é tomar consciência, para começar a perceber que, caramba, não é somente sobre o outro, é sobre eu não me permitir. Para quem tem o próprio negócio, não é somente sobre estratégia, sobre A, B, C ou D, que os meus clientes, que as pessoas não aparecem, é sobre eu me permitir receber, porque aqui está trancado para receber alguma coisa. E isso tem raízes emocionais com a nossa história, com o ambiente que você viveu, com os padrões, com os comportamentos que vão se repetindo e que você tem repetido. Pensa assim, é como se o acesso para você se permitir receber fosse uma chave. Como se o acesso para cada um de nós fosse uma chave, uma fechadura. Então, cada fechadura é uma chave específica que entra. Essas fechaduras, não as digitais, a com senha ou com que lê a nossa face que tem hoje em dia. Aquelas chaves mesmo que a gente precisa virar. E cada uma delas tem um formato, se precisa de uma cópia, você precisa ir no chaveiro, o chaveiro faz a cópia igualzinho naquele formato. Porque se for uma outra chave, não entra. E você não tem acesso à sua casa, por exemplo. E dentro de nós, pensa que dentro de você é como se tivesse uma fechadura também. E de acordo com o que você foi vivendo, de acordo com que você, com as suas percepções, inclusive lá da infância, vai criando ali ramificações, vai se desenhando a sua fechadura para ver que pessoas vão ter acesso, até onde as pessoas vão ter acesso. E minha outra pergunta, outra reflexão que eu quero fazer para você, que eu quero trazer aqui para você é: você tem respeitado os seus limites? Ou você vai até não aguentar mais, até adoecer? Até vir a exaustão? E mais do que isso, você tem se posicionado e deixado claro os seus limites? Porque o que é óbvio para você pode não ser para o outro, e o óbvio também precisa ser dito. A forma como você se trata é o que vai te ditar a forma do mundo te tratar. Quanto você tem cuidado de você? Quanto você tem sido gentil com você? Como que tá essa fechadura? Existe um acesso liberado para as pessoas virem, ultrapassarem os seus limites e você só se doar, sabe? Pensa que você é uma prateleira com estoque emocional, de energia, de apoio, às vezes até de financeiro. Tem uma pessoa que eu atendi há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e ela precisava olhar para questões com relação ao financeiro. Depois eu trago a raiz emocional de tudo isso, mas a hora que a gente foi olhar, ela começou a se embolar financeiramente porque ela ia distribuindo dinheiro para todo mundo. Alguém ia bater na porta dela, ela nem queria aquele produto, mas ai, coitadinho, peraí, que minha garganta secou. Mas ai, coitadinho, precisa de ajuda. Só que ela tava tirando um pedaço dela. Então pensa que você tem um estoque emocional, de energia, financeiro. Você tem cuidado dessas suas prateleiras internas do seu estoque ou tá aberto para todo mundo pegar o que quiser? Você tem tido acesso a você ou você jogou a chave fora? Até que ponto você tem dado permissão às pessoas? E até que momento você tem deixado de olhar para você? Vou trazer mais um exemplo prático. Teve uma paciente que veio para eu atender, ela veio para constelar, depois iniciou o processo terapêutico, que ela sempre se deixava para depois. Então, para comprar um ovo de Páscoa para a filha, daquelas marcas, e ovo de Páscoa a gente sabe o valor que tá. Ai, tá tudo certo, vamos comprar, ela quer esse, quer aquele, quer aquele. Para fazer algo por ela, que era metade do valor, isso aqui tá caro. Para ela começar, para ela fazer a constelação, para ela fazer a terapia, ela foi adiando. Aí começou a sentir exaustão, começou a refletir no trabalho, no relacionamento, começou a adoecer. Aí que ela foi olhar pela dor, que foi o que aconteceu comigo também. Porque eu faço pelos outros, para os outros eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho disposição. Quando é para mim, não. Isso está relacionado ao se permitir receber.
E isso reflete em todas as áreas. Reflete no trabalho. E muitas vezes vem, quem faz menos que eu está sendo promovido. Quem tem menos conhecimento que eu está deslanchando na carreira, está divulgando o trabalho. Só que provavelmente essa pessoa tem mais permissão emocional. Ela se permite receber. E aí mesmo com menos conhecimento, com menos prática, ela se permite. E as coisas fluem. Então não adianta mudar de empresa, mudar de país, mudar de relação, mudar de carreira, se você não se permite receber. Por quê? A sua prateleira está ali aberta para todo mundo tirar, pegar o que quiser. Só que você não se permite receber. E quando você aprende desde sempre a se doar, o que você vai atrair? Pessoas que querem receber. Porque quem faz, a fazedora, a resolvedora de tudo é tó. Não preciso, de forma inconsciente. É como, pode pegar, aqui tá tudo certo. Só que isso é muito pesado. Começa a causar exaustão, começa a doer as costas, começa a ranger os dentes, começa a travar, porque a vida falando, para! É o seu corpo gritando, falando, para, pode ser mais leve, vamos equilibrar. Porque para todas as relações precisa ter esse equilíbrio de dar e receber. Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho. Ou você precisa de um arroz, você vai lá, vai no mercado, põe arroz debaixo do braço e sai andando. Não, você pega o arroz, faz o pagamento. Você faz o seu trabalho, recebe o pagamento. Eu presto o meu serviço, vou receber o pagamento. É um equilíbrio. A única exceção é dos pais com relação aos filhos e crianças, porque para os filhos, para as crianças é doação. Tirando isso, em qualquer tipo de relação precisa ter esse equilíbrio, onde cada um faz um pouco, senão fica pesado demais para os dois lados. E aí é onde a exaustão vem. Quer ver outro exemplo? Quem aprendeu sempre a ser mãezona de todo mundo. E daqui a pouco eu vou falar da raiz emocional e vou trazer algumas formas de começar a olhar e resolver isso. Mas o mais importante é começar a tomar consciência de, meu Deus, realmente eu não me permito receber. Eu não consigo pedir ajuda, eu faço tudo pra todo mundo, eu não consigo dizer não. Porque se você não consegue dizer sim pra você, que é um momento que às vezes você precisa impor limite e dizer não pros outros, já tá nítido de pra você é não sempre. Lembra que eu falei? A forma como você se trata vai dizer como o mundo, como as pessoas vão te tratar. E aí quem aprendeu sempre, eu sou mãezona de todo mundo, eu faço tudo pra todo mundo. Lembra que eu falei dos pais com os filhos? Pra mãe, a criança dá alguma coisa? Não, ela recebe. As pessoas vão querer receber enquanto você não se posicionar. Enquanto você não se olhar com amor. E de onde vem tudo isso, Su? Justamente da criança que você foi um dia. Muitas vezes é só um padrão da família. Teve uma outra pessoa que eu atendi que veio para constelar e a gente trabalhou isso através da constelação, olhou para isso, que dentro da família dela, eles sempre falavam, faz primeiro pelos outros, depois faz para você. Tem tal coisa para fazer, não, vai vir todo mundo almoçar aqui, vamos arrumar, fazer pelos outros, dar o seu jeito para você depois. Então foi passando de geração para geração, você fica em último plano, faz para todo mundo. Deixa o estoque aberto. E aí precisou olhar para isso. É importante olhar para as histórias ali da infância, porque quem aprendeu a fazer pelo outro e não se permitir receber, é a criança que desde pequena precisou ter muitas responsabilidades, mesmo sendo só uma criança, que aprendeu a engolir o choro. Ela era aquela criança que cuidava de todo mundo, que resolvia o problema da família, que não queria dar trabalho.
que muitas vezes precisou cuidar da mãe, do pai, do vô, da avó, dos irmãos, da casa. E aí, dentro de você, lembra que eu falei dentro dessa fechadura do desenhinho? O que foi sendo registrado? Eu posso receber um pouquinho de amor pelo que eu faço, não pelo que eu sou. E aí, o que acontece na vida adulta? A hora que você para um pouquinho, você sente culpa. Ou a cabeça fica ali, sem parar um minuto. Por quê? Porque desde a infância houve essa rigidez. Você foi aprendendo a ser rígida com você, e isso vai aumentando, 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 aumentando. E é essencial olhar para tudo isso. Por quê, Su? Primeiro, para ser mais leve, porque eu sei que já tá pesando aí só de ouvir. Para você se permitir receber na sua vida pessoal e profissional, para que as coisas comecem a ter mais equilíbrio. Para não precisar mais ser na força do braço, para que você não precise mais adoecer. Eu quero te fazer uma terceira pergunta. Como é a forma que você olha para os seus pais? Você consegue hoje olhar e falar assim, eu recebo a vida. Eu recebo o que veio através de vocês. Isso mas faltou A, B, C e D. Aí tem um processo que a gente trabalha para acolher sua criança, acolher as suas feridas e, ok, agora eu vou cuidar de mim. Para soltar inclusive as mágoas, as dores. Como lidar com isso, Su? A gente trabalha isso dentro da terapia e na sessão de constelação familiar, que é uma sessão única, a gente olha para essa questão. Su, eu vou olhar e vou constelar, preciso me permitir receber? Não. A partir do que eu fui trazendo aqui, você já consegue identificar o que está travado por você não se permitir receber. Na sua carreira, pode ser no seu corpo que já tenha travado, nas suas relações. E a partir disso, a gente olha para essa raiz emocional, vê que informação que a gente identifica, que imagem, para onde o seu coração está olhando, que você não tem se permitido receber. E aí o que é importante você começar a fazer a partir de agora? Começar a ter a coragem e o ato de amor por você, de aprender a dizer não para as pessoas, aprender a impor limites, aprender a se posicionar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, voltar a se conectar com você, a experimentar o que você gosta, o que você não gosta, voltar a sorrir, experimentar, pedir ajuda, experimentar investir e cuidar de você, e não em mais cursos, mas em olhar realmente para dentro. Se permitir parar, desacelerar, respirar, se perceber. Você tem se percebido? A grande chave, o grande trunfo que todo ser humano vai ter mais do que nunca, que já era desde sempre, mas mais do que nunca com esse mundo de tecnologia, inteligência emocional, é aprender a voltar para si mesmo, a se perceber e a partir daí tirar o seu máximo potencial. Você tem parado para se perceber ou você tá o tempo todo fazendo? E a minha última pergunta para você é: de quem você ainda espera receber? De quem a sua criança ainda espera receber, que se eu receber ficou travado lá atrás? O que faltou?
de quem a sua criança ainda espera receber. E a gente vai fazer agora um exercício para soltar tudo isso, mas é importante você fazer esse processo de começar a aprender a dizer não, a se posicionar, impor limites. Para isso é importante trabalhar autoconfiança, segurança, olhar para esses padrões que têm feito você não se permitir receber, olhar para o que está travado ou para os ciclos que vêm se repetindo, olhar muitas vezes para a relação com o seu pai, com a sua mãe. A gente trabalha isso através da terapia sistêmica, a gente olha para isso através da constelação familiar. Se você quiser mais informações, quiser dar esse passo para olhar para você, que pode ser o seu primeiro passo na vida de se permitir receber, envia direct com o seu desafio, a sua trava ou se realmente não sei receber. Que aí a gente bate um papo e agenda um horário para você. Combinado? A gente vai fazer um exercício agora para soltar tudo isso. Mas o mais importante de tudo é você aprender a se amar, a ver o seu valor mesmo quando você não está fazendo absolutamente nada. É primordial que você comece a descobrir quem você é, além das suas funções, além dos seus diplomas, além das suas atividades. Quem é você? É primordial que você comece não só a saber, mas a sentir o seu valor, o valor da sua história, o valor das suas conquistas. E que você aprenda a ser gentil com você. A partir disso, você consegue potencializar a sua vida profissional, seu negócio, sua carreira, a sua forma de se comunicar, a sua forma de viver de uma forma muito mais saudável. Para de normalizar que você vai carregar, que é normal, natural carregar o mundo nas costas, que é natural viver exausta, que é natural sentir que você não pode contar com ninguém, que é natural viver sempre em estado de alerta. Porque uma hora ou outra seu corpo vai adoecer. Não espera chegar nesse ponto. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu posso te dizer do fundo do meu coração que você merece muito mais. Muito mais. Sem precisar se punir tanto. Sem precisar ser tão rígida, tão exigente, tão dura com você. Você precisa aprender a se olhar com mais amor, com mais generosidade. Olhar para as raízes emocionais de tudo isso. Olhar para aquela criança que você foi um dia. E se libertar. Agora a gente vai fazer um exercício para soltar tudo isso. Se você estiver segurando o seu celular, vou pedir que você apoie ele em algum lugar para que você possa fechar os seus olhos, respirar, relaxar. E aí vai inspirando pelo nariz, solta pela boca, vai respirando bem, bem profundamente. Relaxa os seus ombros, relaxa o maxilar, relaxa o pescoço. Se permita receber esse momento de cuidado com você. Respira. Vai focando a sua atenção na sua respiração. E mesmo que venham pensamentos, eles virão mesmo. Acolha e deixe ir e volte o foco na respiração. Isso. Respira. E ainda de olhos fechados, imagina que bem na sua frente estão o seu pai e a sua mãe.
independente de como é ou de como foi a sua relação com eles. Imagina que eles estão bem na sua frente, cada um deles segurando uma caixinha. Uma caixinha que eles querem entregar a você. Uma caixinha que representa a vida, que representa os dons, os talentos, as histórias da sua família, as experiências. E perceba como você se sente ao olhar para eles com essa caixinha na mão. Imagina que você olha para sua mãe, segurando a caixinha. Perceba qual a distância, como fica o seu corpo. Em seguida, olha para o seu pai. Perceba qual a distância, como fica o seu corpo. Vai se percebendo. E veja se dentro do seu coração, sentindo no seu corpo, se você se permite receber essas caixinhas que eles querem te entregar. Apenas se você quiser, sem forçar. Pode ser que você queira olhar para sua mãe um pouquinho mais. Se você se sente pronta, imagina que você estica os seus braços, as suas mãos, para receber essa caixinha que vem dela. E se você sentir em seu coração que está pronta para receber, imagina que você diz assim: eu recebo a vida que veio através de você, mãe. E recebo toda herança positiva. E perceba como você fica. Agora, imagina que você olha para o seu pai e perceba se você se permite, se está tudo bem você receber a caixinha que ele tem para te entregar. E se tiver tudo bem, estenda, imagina que você estende seus braços, suas mãos e diz também: eu recebo a vida que veio através de você, Pai. E recebo toda a herança positiva. E imagina como, e vai percebendo como fica o seu corpo, as suas sensações, como é receber. E mesmo que você não tenha recebido as caixinhas, que não tenha sido confortável, tá tudo bem. Ainda de olhos fechados, coloque suas duas mãos no seu coração, você tendo pego a caixinha ou não. Coloque as duas mãos no seu coração e diga: a partir de agora, eu me permito receber. A partir de agora, eu vou experimentar receber. Isso. Respira bem fundo. Aos pouquinhos vai voltando aqui comigo. Pro aqui agora. Dá uma espreguiçada, uma soltada. E a partir de agora, se permita receber.
Porque a gente cresce, a gente evolui quando ajudamos, mas também nos permitimos ser ajudados. Quando a gente encontra valor na nossa vida, mesmo sem estar fazendo nada, sem fazer nada por ninguém. Quando você aprende a dizer mais sim para você. Se permita receber. E se você quiser olhar e trabalhar as questões que tem travado por sentir que não tem essa permissão, envia direct e a gente agenda o seu horário. É para ontem olhar para você, integrar cada pedaço da sua história. É para ontem você dizer sim para a sua vida e para a pessoa mais importante do mundo, que é você. Grande beijo, tchau, tchau.